esta semana, coisa rara, entrevista do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, precisamente aqui à SIC, ou mais exatamente a Henrique Zimmermann. Um extrato da entrevista. E como vê a presença desses jovens que, devido à crise na Europa, à crise em Portugal, procuram outros destinos? São bem-vindos. Como sabe, aqui há uma grande falta de pessoal qualificado. E é do nosso interesse que todos aqueles que puderem vir contribuir nesta altura, que tenham a qualificação necessária para apoiarmos em projetos vários de desenvolvimento, que são sempre bem-vindos. Portanto, eles chegam, são enquadrados, seja no sector público, seja no setor privado, a procura é muito grande. Não é? E vejo que há empresas angolanas, como a Sonangol e outras, que fazem aquisições estratégicas em Portugal. Apoia esse tipo de aquisições, esse tipo de medidas? Naturalmente. Refere-se com certeza à realização de investimentos angolanos em Portugal. Claro, não temos ainda grande experiência. A Sonangol tem dado, enfim, os primeiros passos. Em alguns casos tem sido bem sucedida, em outros não. Mas o que interessa é caminhar, assim, digamos, realizando, trabalhando, que se aprende e que se consolidam os conhecimentos. Dizendo sim com a cabeça, a José Eduardo dos Santos, portanto, vamos então comentar esta entrevista. Temo que os vistos de entrada da SIC sejam novamente dificultados. Eu vou começar pelo conteúdo das respostas. José Eduardo dos Santos falou de muitas coisas, mas eu vou me concentrar. Peço desculpa, eu não vou falar dos negócios de Angola com Portugal, os negócios de Angola com o Brasil e o primeiro assunto que foi os negócios de Angola. É o apoio aos investimentos. De Angola com Israel, que é um assunto que os portugueses acompanham com muito interesse. Falo dos 4 assuntos, muito rápido. Pobreza, que ele falou, corrupção, 3. E a questão dos protestos que ele resumiu como jovens que não se conseguiram enquadrar na vida profissional e académica de Angola e por isso são frustrados e são esses que protestam. Nós sabemos o que é que se quer dizer integrar-se na vida profissional em Angola para o Dr. José Eduardo dos Santos. Sobre a pobreza. Angola, que teve um crescimento absolutamente brutal, que tem recursos intermináveis, está no número 146, para não me enganar, em 169 no Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, é um país que tem a riqueza e o crescimento do primeiro mundo e um nível de vida do quarto mundo. Não é do terceiro, é do quarto mundo. Gasta, apesar desta situação, mais em formação militar do que no ensino básico. Porquê é que isto acontece? Porquê é que Angola está neste estado? O José Eduardo dos Santos disse que tinha a ver com a herança colonial. Já lá vão 40 anos. Eu acho que a herança colonial portuguesa é tudo menos alguma coisa de que Portugal se deve orgulhar. Acho que sou insuspeito nessa matéria. Basicamente, Portugal deixou em Angola miséria, atraso, analfabetismo e quase nenhuma infraestrutura. Mas passaram 40 anos e eu acho que a única coisa de que José Eduardo Santos pode estar a falar quando fala da herança colonial é a herança do nepotismo, da corrupção e do compadrio. Que essa é de facto uma herança, mas que ele refinou e melhorou muito. Segunda, corrupção. Ele disse que vai combater a corrupção. Zimmermann perguntou-lhe como combater a corrupção. Portanto, estava a perguntar ao senhor, o senhor pretende fazer um harakiri, prender-se a si próprio. O rosto da corrupção em Angola chama-se José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos, que começou muito cedo a sua carreira profissional, a sua carreira de empresária, no saneamento público. Foi um primeiro trabalho. As pessoas têm que começar por algum lado. Tem um império de petróleo, cimentos, banca, comunicação social, hotelaria, diamantes, telecomunicações, sem que se lhe conheça uma fortuna de família que lhe tenha permitido crescer desta forma e ser a número 136 mais rica do mundo, a 31ª de Angola, da África, a 31ª da África e a primeira de Angola. Tem uma fortuna pessoal de 2 mil milhões de euros. Portanto, como atacar a corrupção em Angola, prendendo o Dr. José Eduardo dos Santos, a Isabel dos Santos e a sua família, e o Manel Vicente, vice,
que tem também negócios à conta do Estado, e o chefe de gabinete do José Eduardo dos Santos, querem combater a corrupção em Angola, julguem estes senhores, que são o rosto da corrupção em Angola. E, por fim, a contestação dos jovens. Eu não sei se os jovens que está a falar são... Vou dar 3 exemplos. São os 3 exemplos todos deste mês de maio. Não são dos últimos anos, dos últimos meses. Os camponeses mortos na Lunda Norte, na zona diamantífera, com o apoio da polícia. Emiliano Catumbela, 22 anos, que foi preso numa vigília e barbaramente torturado na esquadra. Ou a população da Areia Branca, 5.000 famílias que ficaram em 3 dias sem casas, porque os senhores do regime angolano gostam de ter boa vista para a Baía de Luanda. Isto é o retrato de Angola. O que eu vi nesta entrevista... Isto foi o que eu não ouvi falar nesta entrevista. O Zimmermann disse que a transparência, disse ao Diário de Notícias, a transparência do presidente angolano surpreendeu-me. Devo dizer que a entrevista do jornalista Zimmermann, a sua transparência também me surpreendeu. Eu aprendi, não sei se é jornalista aos 18 anos, que a função do jornalista é fazer perguntas difíceis e incomodar. Não foi isso que vi. Clara. Foi bom não usaste a frase repugnância, coisa que eu senti. Se alguém quer saber alguma coisa sobre Angola e os angolanos, certamente não saberá, não é os angolanos, sobre o regime angolano. Não vamos confundir Angola e os angolanos com o regime angolano. Mas eu falo de Angola, não, estas coisas que o Daniel Oliveira falou, que têm a ver com o povo angolano, não a saberemos no jornalismo português. Do regime, sabemos aquilo que ele nos quiser dar, porque o regime tem vindo não só a comprar e corromper jornalistas, como se prepara para adquirir uma fatia larga do que resta de jornalismo em Portugal, com um bocadinho de independência. E, portanto, ou pelo medo, ou pela alta censura, ou pelo que está para vir, ninguém em Portugal vai falar sobre Angola. Não vai haver Hard Talk, não vai haver BBC, não vai haver nada disso. E, recordemo-lo, esta gente esteve à beira de comprar a televisão pública. Coisa que não o fez por um triz. E, portanto, não saberemos pelo jornalismo português o que se passa com os angolanos. Saberemos alguma coisa do que o regime nos quiser dar. E sabemos dos negócios, como disse o Daniel. Portanto, eu vou citar um escritor, um grande escritor de viagens e de ficção chamado Paul Theroux. O Paul Theroux é um escritor americano, que já várias vezes nomeado para o Nobel, nomeado no sentido, é um dos nomes que rola sempre a receber o Prémio Nobel, um homem que se dedicou aos problemas do pós-colonialismo um pouco como V.S. Naipaul, Prémio Nobel, e ele resolveu fazer uma grande viagem, ele escreve grandes livros de viagem em sítios inóspitos, perigosos, e em guerra ou guerrilha, onde as pessoas vivem em condições de grande dificuldade e sofrimento, e resolveu fazer uma grande viagem da África do Sul, de Cape Town, da cidade do Cabo, até Timbuktu e ao Mali, onde estão os fundamentalistas. E quando chegou a Angola, interrompeu a viagem e entrou num desespero existencial medonho e voltou à América, porque disse, não consigo escrever sobre isto. Para escrever sobre este país, eu teria que ser não escritor, mas proctologista. Ou seja, teria que ser um especialista do colo, do reto e do ânus. E porquê é que ele diz isto? Encontrei aqui qualquer coisa, um nível de perversidade que não tinha encontrado. Encontrei um regime tirânico, predatório, estou a citar, predatório, e foi citado nos jornais todos, no Guardian, no New York Times, etc. Predatório, tirânico, injusto e totalmente desinteressado do seu povo. Isto foi o que Paul Theroux escreveu sobre o regime angolano que Zimmermann tão simpaticamente e transparentemente entrevistou. Por último, citar a entrevista de José Eduardo Agualusa à Lusa, onde ele diz algumas coisas sobre Angola, país onde ele não vai há 3 anos. Não vou dizer mais nada. Leiam Paul Theroux, o último comboio para a Zona Verde ainda não está traduzido em português. Espero que, se for traduzido em português, não aconteça o que aconteceu à Bárbara Bolhosa na tinta da China e não leve com o processo do regime angolano. E, portanto, last train to Zona Verde. Pedro Marcos Lopes. Eu tenho pouco a dizer pela entrevista, porque já aqui falei várias vezes em relação a Angola e faz-me muita... Ora bem, eu sei a importância das relações de Angola com Portugal, sei dos problemas que os dois países têm e sei, sobretudo, uma coisa. É que isto não é um regime democrático,
Acho que ninguém tem dúvidas. E gostaria de saber a origem de todos esses investimentos, do dinheiro de todos os investimentos que estão a ser feitos em Portugal, porque nós não podemos aceitar, apesar da nossa dificuldade evidente, uma espécie de último recurso para todas as pessoas que precisam de tratar do seu dinheiro. Eu daqui a pouco tempo, pelo que dizem dos jornais, provavelmente vou ter como patrão gente angolana, provavelmente ligada à TSF e do DN, fala-se muito disso, eu não sei se é verdade ou não. Eu, francamente, não me agrada rigorosamente nada que gente que acha que pode tratar um país como o seu próprio património, que conseguiu desenvolver uma rede tão grande, que criou, como o Daniel disse muito bem, e revejo muito naquilo que o Daniel disse, pessoas tão ricas, e essas pessoas são tão ricas na base da miséria de muitos milhões. Isso a mim choca-me. Eu não estou nada confortável com o facto de ter investidores de que eu não conheço a origem do seu dinheiro. Nada confortável em Portugal, não é só em relação a mim, em relação a Portugal. Não me sinto nada confortável com isso. E há aqui qualquer coisa que me incomoda na nossa relação em Portugal e Angola. Eu percebo que Portugal seja o centro de investimento normal de Angola. Isso até e seria fico bom. contente que isso aconteça. Fico muito contente porque acho fundamental que todos os países da lusofonia tenham esse tipo de relações. Eu não prescindo, e jamais prescindirei, mas isso sou eu, de saber se esse dinheiro e como é que esse dinheiro foi ganho. Isso para mim é vital porque não é puxar a minha ética para cima ou para baixo. Isso para mim é vital em todos os aspectos da minha vida e eu acho que é bom, sobretudo, para a vida de uma comunidade. Nenhuma comunidade se pode sentir bem sentindo que quem está a investir nela não sabe a origem desse dinheiro.